A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 8, 9 e 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus, lembrando sempre que a versão que estamos usando é ao meio da revista e atualizada. Vamos lá então. Capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado dele, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque no reino dos céus, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e seja feito conforme a tua fé. E na mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-los. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: E ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou-lhe que passasse para outra margem. E então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai? Replicou-lhe Jesus: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, de tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: Se nos expeles, manda-nos para aquelas manadas de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar com Jesus, e vendo-lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Né, irmãos? Porcos vale mais do que uma vida. Meu Deus. Agora o capítulo 9. Entretanto, entrando Jesus em um barco, passou para outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns dos escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados,
Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu e foi para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar os lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, de aprender o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim buscar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, estando o noivo ainda com eles? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior rotura. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto lhes dizia essas coisas, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, pois, impõe a sua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas, afastando-se o povo, entrou Jesus e tomou a menina pela mão e a levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então ele lhes tocou os olhos, dizendo: faça conforme a vossa fé. E abriram-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém saiba. E saindo eles, porém, divulgaram a sua fama por toda parte. Retiraram-se eles, e foi trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou ao mudo, e as multidões, o mudo falou, e se maravilharam as multidões, dizendo: jamais vimos tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então ele se dirigiu aos discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, irmãos, o capítulo de número 10. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos eram estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomeis rumo dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas na casa de Israel. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem deles é digno, e ali ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte um irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul o dono da casa, quanto mais os domésticos? Portanto, não temais, pois, e nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nada em oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz. O que se vos diz aos ouvidos, proclamai nos eirados. Não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? Nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. E enquanto a vós outros, até todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem vos der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por este ser o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, essa questão aqui quando Jesus fala que vem trazer a espada, é porque naquela época, irmãos, como é hoje em muitos lugares também, quando a pessoa entregava a sua vida para Jesus e seguia Jesus, ela tinha muitos problemas em casa, por questões principalmente religiosas, como é hoje. Então é nesse sentido que Jesus era nesse sentido que Jesus falou, tá? Então não é pra gente viver em desavença com nossas famílias, muito pelo contrário. É que muitas vezes eu, por exemplo, minha família em determinado segmento religioso e quando eu entreguei minha vida para Jesus foi muito difícil, principalmente no início, tá? Então é nesse sentido que Jesus ele está falando. Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa o seu like para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Possam também compartilhar esse vídeo com seus grupos, com seus contatos, com seus familiares, tá? Para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.